Olá, meu nome é Vitor Marinho, sou arquiteto de soluções da Microfocus para a linha Borland e dando continuidade à nossa série de webinars, hoje eu pretendo apresentar a vocês um webinar relacionado a modelos ágeis e como se adaptar a esse modelo ágil. Bom, aqui tem um resumo do que a gente pretende abordar durante essa apresentação, basicamente falar um pouquinho sobre o modelo ágil, da onde essa história começou, falar um pouquinho sobre o modelo ágil Scrum, que é um dos mais conhecidos, como é que você consegue fazer a implementação e como é que seria o processo de transformação de um modelo tradicional de desenvolvimento para um modelo ágil, falar um pouquinho sobre a questão de visibilidade e trazer um pouco da história de como a gente mudou a forma como nós mesmos desenvolvemos os nossos produtos baseado em modelos ágeis. Antes mesmo de eu começar a falar um pouquinho sobre Scrum ou qualquer coisa relacionada a isso, vale a pena comentar aonde surgiu essa história de modelo ágil, né? Na verdade, se vocês olharem aqui embaixo no rodapé da apresentação, vocês vão ver um conjunto de nomes de pessoas bem importantes e relacionadas à indústria de software que, em um determinado momento na história, em 2001, resolveram se juntar para produzir o que eles chamaram de Manifesto Ágil, aonde eles começaram a discutir sobre algumas premissas relacionadas ao desenvolvimento. Então, um dos pontos mais importantes, ou talvez as 4 mensagens mais importantes que foram geradas a partir desse encontro, foram essas 4 aqui que eu vou listar para vocês, onde, na verdade, eles entenderam que priorizar os indivíduos e as interações eram mais importantes do que efetivamente o processo ou qualquer tipo de ferramenta que suportasse o modelo de desenvolvimento. Outra coisa que ficou muito clara nessa reunião é que o mais importante, no fim das contas, é um software que funciona, mesmo que a documentação não seja tão suficiente ou esteja tão detalhada naquele sistema ou naquela funcionalidade. E talvez eu acho que um dos pontos mais importantes nessa história é que a colaboração do cliente é fundamental. Na verdade, ela é até mais importante do que efetivamente um contrato assinado entre ambas as partes. Por quê? Se o cliente está participando da história, normalmente ele tende a fazer com que a aceitação ou até mesmo o entendimento daquela funcionalidade fique mais claro ao longo do projeto. E outra coisa que foi extremamente importante é responder à mudança em vez de você seguir um plano a ferro e fogo. A gente sabe que no modelo de desenvolvimento de software, na indústria de software, a gente tem um problema muito constante de mudança, principalmente de necessidade do usuário. Seja ela por uma mudança por causa do negócio ou por uma falta de entendimento naquele momento, mas, enfim, mudança é uma coisa que acontece nos nossos dias e que é extremamente importante que a gente esteja apto a estar preparado para essas mudanças. E o mais importante dessa brincadeira toda é que é a última parte que eles colocaram que, embora se veja mais valor nos pontos que estão do lado esquerdo, isso não quer dizer que a gente vai deixar de lado o que está do lado direito. Ou seja, não é porque eu vou focar mais em indivíduos e iterações que eu vou deixar de ter algum processo, uma ferramenta que me suporte. Não é porque eu vou focar mais na funcionalidade que eu vou deixar de fazer uma especificação. Bom, dado essa introdução histórica do aonde surgiu o Manifesto Ágil, vamos falar um pouquinho mais, além de alguns mitos relacionados a esse modelo ágil, né? Primeira coisa que as pessoas sempre tendem a achar é que, ok, já que eu estou no modelo ágil, então eu não tenho muita documentação, logo eu não vou ter nenhuma preocupação com design, com teste, a métrica ou progresso do meu projeto não é uma coisa muito importante, como meu tempo para desenvolver ele é curto, nem sempre eu vou conseguir testar o que eu preciso com qualidade, planejamento é uma coisa secundária. Na verdade, é tudo ao contrário, né? O fato de eu desenvolver ágil não quer dizer que eu vou deixar de fazer, por exemplo, uma especificação correta, que tenha as informações necessárias para que o time construa a funcionalidade, ou informações necessárias para que seja mantido o meu sistema após a implementação. Isso não quer dizer que eu vou deixar de testar. Nesse caso especificamente é ao contrário, né? A cada período de entrega eu tenho que garantir que aquilo que eu desenvolvi funciona corretamente, ou seja, teste é fundamental nessa história toda. E não é porque eu estou trabalhando com ciclos mais curtos de 2 a 4 semanas, por exemplo, que eu vou deixar de gerar algum tipo de métrica ou avaliar o progresso, porque no fim das contas,
apesar de a gente não se preocupar muito com aqueles ciclos mais longos de 3, 6 meses de trabalho, a cada semana eu preciso medir o quanto eu evoluí para verificar, inclusive, se eu preciso produzir mais coisas ou não. Se eu preciso diminuir o meu time, aumentar o meu time, se o meu time está produzindo com a qualidade esperada, se eu preciso colocar mais um tipo de pessoa envolvida nessa história para que a gente consiga ter resultados melhores e assim por diante. Enfim, o importante aqui é trazer todo mundo no mesmo conceito de que não é por ser ágil que eu vou fazer menos coisas. E o que vem a ser o Scrum efetivamente? Na verdade, o Scrum, dentre os modelos ágeis, atualmente é um dos mais conhecidos. Existem outros, como por exemplo o FDD, a XP, que é Extreme Programming, e assim por diante. Mas atualmente o Scrum com certeza é um dos frameworks mais conhecidos de desenvolvimento. Basicamente, ele trabalha com um conceito de ciclos. Esses ciclos estão dentro de um pacote maior que eles chamam de releases, e esses ciclos demoram para acontecer entre 2 e 4 semanas. Durante esses ciclos que estão chamados de sprint, a gente costuma ter uma lista de histórias ou necessidades do meu cliente, e essas histórias, por sua vez, são ranqueadas e priorizadas. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu comentei lá atrás que, apesar de ser um modelo ágil, que ter pouca documentação, priorização é um dos pontos fundamentais no modelo ágil, principalmente no Scrum, porque eu vou colocar dentro da minha próxima entrega, do meu próximo sprint, exatamente aquilo que o meu usuário necessita nos próximos 15 ou 20 dias. E com isso, eu vou dando a ele também poder de dizer o que ele vai querer nos outros próximos 15 dias. Lembra que a gente falou lá atrás também sobre envolvimento? Então, essa questão das histórias e priorização das histórias é exatamente o ponto onde a gente traz o cliente ou o usuário final próximo do modelo de desenvolvimento, da equipe de desenvolvimento. Alguns vão dizer, poxa, Vitor, mas na verdade, então, o usuário vai estar participando o tempo todo? Não, existe um papel específico dentro do Scrum, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, aonde é a representação do usuário final, mas isso a gente já fala daqui a pouquinho. E outra coisa muito importante aqui é que ao final de cada uma dessas minhas entregas ou desses meus sprints, eu vou ter alguma coisa potencialmente entregável atendendo o que a gente chama de conceito de pronto. O conceito de pronto, ele pode ser variável de empresa para empresa, de projeto para projeto. Mas o que vem a ser então esse conceito de pronto que eu estou falando? Na verdade, é um acordo que você estabelece com o responsável pelo produto e o usuário final, para que, ao final de cada 15 dias, seja verificado, por exemplo, se todos os itens que fazem parte desse acordo estão sendo cumpridos. Quando eu falo itens, poderia ser, eu tenho que entregar uma funcionalidade testada, documentada e no ambiente de homologação. Esse pode ser um conceito, um critério de pronto para o meu projeto. O que eu vou ter que fazer é, cada interação que eu tiver, ou cada sprint, eu vou ter que atender esses conceitos. Okay? Bom, eu falei um pouquinho sobre o framework em geral, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes daqui a pouquinho, mas é legal saber também que existem existe uma composição, na verdade, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre alguns papéis, algumas cerimônias e artefatos que são produzidos durante o Scrum. Basicamente, a gente está falando em 3 papéis fundamentais. O primeiro papel é o papel de Product Owner, ou a voz do usuário dentro do projeto. O Product Owner é o responsável para, na verdade, construir o backlog junto com o time e fazer a priorização para atender as necessidades e as prioridades do usuário final. Existe um outro papel extremamente importante também, que é o do Scrum Master. Muita gente faz uma referência de Scrum Master com gerente de projeto. Aqui tem que se tomar um pouco de cuidado, que na verdade, apesar do Scrum Master ser o cara responsável por conduzir o bom andamento daquele sprint ou daquele projeto, como um todo, ele tem um papel de pouquinho diferente, que na verdade ele está ali para facilitar a execução do trabalho. É ele o responsável em fazer com que as cerimônias sejam mantidas. É ele o responsável em trazer para dentro do time as pessoas corretas. É ele também o responsável em remover todos os obstáculos que aparecem dentro da execução e da construção daquele sprint. Outro papel importante nessa história é o próprio time do Scrum. Geralmente são equipes multidisciplinares
E aqui tem uma coisa bem interessante que é, apesar da gente, quando for construir alguma coisa dentro de um sprint, normalmente associar uma atividade para que essa pessoa execute, não necessariamente a gente tem pessoas que fazem só uma tarefa. Por exemplo, tem uma pessoa do meu time que só faz especificação, uma outra que só faz desenvolvimento, uma outra que só faz teste. Não. Normalmente, times de Scrum são multidisciplinares, são pessoas que podem até ter uma especialização em alguma dessas áreas que eu comentei com vocês, mas eles têm condições de atuar em todas as outras. Então, basicamente, esses são os 3 tipos de papéis que estão envolvidos no Scrum. Existem também 3 cerimônias que eles chamam, que a primeira delas é uma das mais conhecidas, que é o planejamento do sprint, é onde eu vou planejar tudo aquilo que eu vou entregar no meu próximo sprint, nos meus próximos 15 ou 20 dias. E aí, quando eu falo 15 ou 20 dias, na verdade, o tamanho do meu sprint ou do meu ciclo varia muito de empresa para empresa. Mas normalmente é entre 15 e 20 dias ou 2 a 4 semanas. Então, essa primeira reunião, ela serve para que a gente olhe para dentro do backlog e consiga, junto com o Product Owner, priorizar e trazer para dentro do sprint somente as histórias que eu tenha condição de entregar naquele sprint. Porque uma das coisas extremamente importantes quando a gente fala em modelos ágeis é você setar a expectativa e atender a expectativa. Então, não adianta eu dizer para o meu Product Owner que eu vou fazer mais do que eu tenho condição de fazer, porque ao final, se um dos meus itens do sprint não for atendido, o meu sprint como um todo ele falha. Enquanto que o ideal seria que a gente tivesse sucesso em todos eles. O segundo ponto, ou a segunda cerimônia mais importante, é o que eles chamam de Daily Scrum Meeting. Ou seja, é a reunião diária onde normalmente o time se reúne num espaço, numa sala de reunião. Geralmente todo mundo faz isso em pé, porque é uma reunião bem rápida, onde cada um vai dizer para o restante do time em qual a atividade que ele fez no dia anterior, qual que ele vai fazer hoje e se existe algum obstáculo para que ele consiga entregar essa atividade de hoje. Isso tem uma outra coisa interessante, que como essas reuniões são diárias, normalmente as atividades que são criadas para atender as histórias do nosso sprint, e eu vou falar um pouquinho mais para frente o que é uma história, ele normalmente não tem mais do que 8 horas, para que a pessoa tenha a condição de vir diariamente e dizer, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso acaba criando uma atmosfera de bom comportamento, de bom andamento do projeto, porque as pessoas começam a se sentir parte integrante do desenvolvimento e, honestamente, existe até uma preocupação em você não repetir no dia seguinte, eu não fiz o que eu tinha planejado para fazer no dia anterior. Não que isso seja um problema, na verdade é um aprendizado que as pessoas vão passar para que elas consigam cada vez ser melhores nas estimativas que elas fazem. Uma vez que eu estou rodando o meu sprint, existe uma última reunião importante, que é a reunião de revisão do meu sprint, aonde eu vou verificar se todas as histórias que eu me prontifiquei a entregar naquele sprint, de fato estão atendendo aqueles conceitos de pronto que nós comentamos anteriormente. Geralmente, nesse momento, o time apresenta para o Product Owner as funcionalidades que foram implementadas e o Product Owner é o responsável em dizer se ele aceita ou não cada uma dessas entregas que estão sendo realizadas. Ok? Outra coisa interessante que também acontece, vocês estão vendo 3, mas é mera coincidência. São os artefatos que são produzidos dentro do framework do Scrum. O primeiro deles, na verdade, é o backlog do produto. O backlog, na verdade, é uma lista de funcionalidades, normalmente são ordenadas e priorizadas, aonde eu tenho ali, basicamente, os anseios do meu usuário final, que são as famosas histórias de usuário, ou User Story. Existe um segundo artefato, que é o meu backlog do sprint especificamente, ou seja, é um subconjunto do que está no meu backlog e que cabe dentro daquela próxima iteração. E um outro artefato extremamente importante que é produzido é o gráfico de burn down, ou seja, é o gráfico que vai me dizer o progresso. Normalmente o burn down ele é um gráfico descendente, ou seja, eu começo com o meu carrinho cheio e conforme eu vou evoluindo as minhas funcionalidades dia a dia, ele tende a 0 ao final do meu sprint. Quando isso não acontece é porque realmente algum problema teve dentro daquela iteração e geralmente a gente tem que renegociar a iteração. Bom, eu falei de um monte de papéis, reuniões,
artefatos e tudo mais, mas eu acho que é interessante trazer um desenho geral de como funciona esse modelo ágil do Scrum. Basicamente, ele é um processo iterativo, ou seja, repetitivo. As coisas geralmente começam a partir de uma visão ou de alguma definição de o que eu tenho que entregar naquele sistema. Essa necessidade, por sua vez, é distribuída ou desculpa, é segregada através de histórias dentro do meu backlog, que é esse item 2, que por sua vez são colocados dentro de um sprint. No meu sprint, eu tenho detalhamento dessas atividades que eu vou ter que fazer para atender cada um dos itens do meu backlog. Esse meu processo do sprint vai acontecer durante 2 a 4 semanas, que é o que está no item 5. Diariamente tem aquelas reuniões que eu comentei com vocês, que são as reuniões em pé, e ao final desse meu ciclo de duas semanas ou 20 dias, eu tenho uma última reunião, que é aquela que nós comentamos, que é a reunião para a liberação para a entrega oficial do sprint, aonde a gente vai ter aquele contato com o Scrum, ou com o time do Scrum, mais o Product Owner, dizendo tudo aquilo que nós fizemos. É extremamente simples. Coisas interessantes que acontecem aqui. Normalmente, os primeiros sprints de um projeto, as estimativas tendem a falhar muito grosseiramente. Por quê? Porque o time está começando a se adaptar nesse modelo de trabalho. Porém, o fato de eu ter essas reuniões diárias e estimar diariamente faz com que ao longo dos meus sprints eu comece a ser um pouco mais assertivo. E geralmente após uns 3, 4 sprints que eu executo, a minha estimativa e a definição dos tamanhos das histórias começam a ser cada vez mais próximas da realidade. Ok? Poxa, mas por que eu estou falando então de modelo ágil, de Scrum? Porque basicamente, se a gente olhar um relatório que saiu, que é o Chaos Manifesto 2013 do Standard Group, a gente vai ver que processos ágeis são um dos 10 fatores críticos de sucesso para o projeto. Na verdade, ele é o sétimo. Desculpa, é o sexto. Só que, se a gente olhar o modelo ágil como um todo, na verdade a gente vai conseguir identificar outros pontos aqui do fator crítico de sucesso que também tem relação com modelos ágeis. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco que se eu estou trazendo o usuário toda hora para priorizar, se eu estou me preocupando com o que ele quer para os próximos 15 dias, ou seja, eu estou envolvendo o usuário cada vez mais no meu processo de construção. E o envolvimento do usuário só é o segundo fator mais importante de sucesso. Outra coisa, se eu estou diminuindo os meus ciclos, se eu estou procurando fazer o que é mais importante no momento inicial, ou trazendo para o começo as coisas mais importantes, eu estou otimizando a minha construção. Logo, eu vou ter condição de, em pouco tempo, produzir alguma coisa que realmente agregue valor para o negócio. E um outro ponto que é extremamente importante é eu começo a produzir coisas, ou começo a produzir software que realmente esteja alinhado ao negócio, porque eu começo a ter uma visão melhor dos objetivos de negócio. Então, escolher modelos ágeis de desenvolvimento não é uma perfumaria ou um desejo corriqueiro das pessoas. Na verdade, ele tem até um fundamento por trás. Ou seja, se a gente olhar de 10 fatores críticos de sucesso, pelo menos 4 pontos aqui a gente tem relação direta com modelos ágeis. A gente pode até pegar um outro ponto aqui que eu não marquei, mas, por exemplo, recursos com habilidades bem trabalhadas. Se os meus times são multidisciplinares, logo eles necessitam ter um conhecimento melhor. Então, recursos do time de desenvolvimento baseado em Scrum, ou qualquer modelo ágil, eles costumam ser pessoas mais experientes e de um conhecimento maior. Ok? Bom, legal, contei um pouquinho para vocês de onde surgiu a história de modelos ágeis, contei um pouquinho para vocês também sobre o Scrum, um pouco da história, como é que funciona o trabalho baseado em Scrum, mas na prática, como é que eu coloco isso dentro de uma empresa? Basicamente, se a gente alinhar algumas práticas a objetivos de negócio, isso se torna uma coisa mais fácil da gente poder convencer as pessoas a utilizar esse modelo, mesmo a gente sabendo que ele é um dos fatores críticos de sucesso. Mas, só para trazer um pouco mais para a realidade. Então, quando a gente fala em ciclos de release maior ou mais frequente, na verdade, o que a gente está fazendo é diminuindo o time to market, ou seja, eu estou fazendo com que as minhas entregas agreguem maior valor num tempo mais curto. Outro ponto também que a gente fala de práticas ágeis é
envolvimento do cliente ou do usuário final no processo de desenvolvimento. O que eu ganho com isso? Qualidade, eficiência e, o mais importante, eu vou construir o que o meu usuário de fato espera que eu construa. Poxa, Vitor, mas isso é um negócio meio óbvio. Mas modelos tradicionais, quando eu não tenho um claro entendimento daquilo que o usuário realmente me pediu, normalmente ele vai descobrir esse problema depois de 3 ou 6 meses de trabalho. E aí o problema é que depois de 3, 6 meses de trabalho, é muito tarde para eu fazer qualquer tipo de mudança e atender ainda a expectativa da funcionalidade do cliente. Outra coisa também que a gente consegue fazer uma analogia aqui para o negócio é, se eu estou fazendo medidas, mensurações em ciclos mais curtos, logo o meu programa, o meu indicador de progresso, ele é mais realista. E quando ele é mais realista, ele se torna mais transparente e o mais importante, aumenta a confidência ou a confiança, no caso do cliente, com o time que está desenvolvendo. Por quê? Ele sabe que, na verdade, a gente está trabalhando em cima de um conjunto de funcionalidades que ele tem expectativa de receber em 2 ou 4 semanas, por exemplo. Então, fica muito fácil de você convencer as pessoas a trabalhar em cima desse modelo. Ele funciona para todo mundo? Não. Mas, cada vez mais a gente tem percebido que modelos de desenvolvimento ágil têm se tornado um padrão, principalmente agora no Brasil. Uma coisa que é extremamente importante comentar com vocês existe não um modelo mágico, na verdade, quando a gente pretende implementar alguma coisa ou algum modelo de desenvolvimento ágil, é muito importante que a gente não pule certas etapas. Eu acabei colocando para vocês aqui, para a gente estruturar um pouco essa implementação, algumas fases, aonde eu vou entrar em detalhe em cada uma delas, mas basicamente primeiro ponto, eu preciso fazer com que as pessoas saibam do que eu estou falando. Ou seja, se eu quero implementar um modelo ágil de desenvolvimento, eu preciso comunicar às pessoas o que eu vou fazer isso e eu preciso aculturar as pessoas disso. Depois, eu preciso mostrar que isso funciona de verdade. E, por último, compartilhar isso com todos os times. Então, se a gente fosse olhar aqui, por exemplo, a primeira fase que eu coloquei como estabelecer fundamento, na verdade, o que a gente está falando é evangelização. Ou seja, eu estou começando a treinar as pessoas para trabalhar em cima desse modelo. É fácil? Não, porque no começo dessa história vai ser muito complicado, porque as pessoas não sabem muito bem como se comportar nesse modelo. E quando eu falo as pessoas, não estou dizendo só o time de desenvolvimento, estou dizendo também o usuário final. Então é importante aqui, fica uma dica, se você tem alguma pretensão de implementar um modelo ágil de desenvolvimento, não se esqueça de envolver o usuário final nesse modelo, pois não adianta você mudar a forma de entregar se ele tem expectativa de receber de um outro jeito. Eu quero dizer, não adianta você fazer um modelo em ciclos de entregas de 2 a 4 semanas, por exemplo, e o usuário não saber que ele tem que participar da definição e priorização das funcionalidades. Não adianta você ir para esse modelo sem que ele saiba que a cada 15 dias, por exemplo, você está entregando alguma funcionalidade para ele potencialmente em produção ou em homologação. Então, nesse ponto, nesse primeiro momento aqui, você está pisando em ovos, ou seja, tome cuidado. Vai precisar de esforço não só de quem está implementando, como também de apoio executivo para que isso seja implementado aos poucos e que as pessoas comecem a entender a importância disso. E não esquecer que isso é um processo iterativo, ou seja, eu vou ter que começar a repetir algumas vezes até que as pessoas comecem a sentir e ter isso inserido na corrente sanguínea delas, ok? Então, a primeira parte é estabelecer conhecimento, evangelizar as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo ágil. Segundo ponto legal, tem um conjunto de pessoas que já estão trabalhando nisso, sabem como é que o modelo ágil se comporta, mas começa a surgir aquela dúvida de, será que realmente a gente vai conseguir colocar ágil em todos os nossos projetos ou processos de desenvolvimento? É onde a gente começa, na verdade, a ter um desafio muito grande aqui, que é mostrar que os resultados são bons quando você implementa esse tipo de metodologia. Ou seja, eu começo a mostrar para as pessoas que
projetos que utilizam essa metodologia têm tido mais sucesso, têm tido melhor aceitação do usuário final, têm tido mais confiança nas entregas, têm se mostrado projetos mais confiáveis. Então, vocês vão passar por esse pequeno vale de, ok, será que eu continuo com isso ou não? O importante é seguir adiante. É normal isso acontecer. E o último ponto, na verdade, é você começar, uma vez que você já passou por esse momento de desconfiança, é você começar a fazer com que as outras equipes comecem a aderir a este modelo. E aqui, o maior obstáculo, talvez o maior perigo que você vai incorrer é nunca façam isso de forma mandatória, ou seja, então teve alguns projetos que funcionaram bem, o pessoal está gostando, está confiante nisso, a partir de amanhã todo mundo vai trabalhar nesse modelo. Não, isso não funciona normalmente. É importante que as pessoas comecem a se aculturar e se sintam confortáveis para trabalhar nesse modelo. Por quê? É uma mudança de paradigma muito grande. As pessoas começam a ter maior visibilidade, começam a ter que entregar coisas mais rápidas, não tem mais aquelas gorduras que normalmente os projetos costumam colocar. Enfim, é importante que as pessoas sejam donas desse processo e não façam parte desse processo. Então, não se esqueçam, o último ponto, antes da gente começar, de fato, ter uma empresa funcionando 100% de desenvolvimento e modelo ágil, é fazer com que as pessoas acolham isso como o modelo ideal de trabalho. Ok? Para isso tudo acontecer, obviamente, a gente vai precisar de pessoas que tenham um pouco maior de senioridade em cima desses modelos ágeis para poder conduzir o time. Para quem nunca viu essa fotografia, na verdade, a palavra Scrum vem desse movimento do futebol, do rugby, onde os times tentam iniciar uma jogada e está todo mundo ali junto. Por isso que, quando a gente fala em desenvolvimento ágil e Scrum, a ideia de unidade é cada vez mais importante. Okay? Outra coisa que é extremamente importante compartilhar com vocês é, não adianta só eu saber como o modelo ágil funciona, não adianta eu estabelecer uma estratégia de implementação disso, se eu deixar de lado uma coisa extremamente importante que é visibilidade. Qualquer metodologia, seja ela ágil ou não ágil, que você não consiga transparecer para os envolvidos resultados, sejam eles positivos ou negativos, estão fadados a um sucesso. E quando eu falo em visibilidade, eu estou falando de alguma coisa muito maior do que essa visibilidade limitada que eu estou mostrando para vocês. É muito comum você entrar nas empresas hoje e você ver quadros Kanbans como esse daqui, onde eu tenho post-its colados com as histórias, em que fase do meu processo de desenvolvimento essa história está, ou seja, se ela está pronta para começar, se ela está em desenvolvimento, ou se ela foi finalizada. Mas esse tipo de visibilidade ela é interessante até a página 1. Por quê? Primeiro, ela só é visível para o time do projeto que está trabalhando próximo desse quadro. Segundo, se eu tiver equipes em localidades diferentes, você já não vai conseguir usar esses modelos de Kanban de parede. A manutenção de post-its aqui é extremamente complexa, porque você tem que ficar colando, tirando, está em progresso, não está, é o fulano que está fazendo, o ciclano que está fazendo, e, consequentemente, o controle vai para o chão. Por exemplo, quem é que está fazendo o que dentro desse meu sprint? O Vitor está fazendo a história 1, a tarefa 2. E o Fábio? O Fábio eu não sei, porque não tá, o post-it do Fábio que estava aqui caiu no chão, sumiu. E o mais importante, ok, a gente está fazendo aqui, mas e se aparecer algum obstáculo que alguém precisa remover do caminho, no caso do Scrum Master? Como é que isso é sinalizado? Se bater um vento, vai cair tudo, enfim. Na verdade, o que eu quero dizer aqui para vocês é, mais importante do que simplesmente usar um quadro Kanban, é usar alguma coisa que, de fato, traga a informação para as pessoas. Se a informação, no primeiro momento, vai ser a melhor ou não, a gente vai aprender a controlar isso e a produzir informações melhores. Mas a informação tem que ser clara para todo mundo. Eu preciso, de alguma forma, que todas as pessoas envolvidas tenham visibilidade daquele sprint, das histórias que compõem aquele meu sprint. Eu preciso saber claramente, por exemplo, quais são os obstáculos que estão
bloqueando a evolução do meu sprint. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem uma sinalização aqui em vermelho. Na verdade, é uma história que está bloqueada porque alguma tarefa está sendo impossível de ser desenvolvida. Então, o Scrum Master, quando ele bate o olho numa imagem dessa, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Os times, quando vão fazer as reuniões diárias, sabem exatamente o progresso de cada uma das histórias e quem é que está fazendo o quê. E, de novo, se visibilidade é a chave do sucesso, quanto mais subsídios ou quanto mais informação eu tiver para mostrar para todo mundo que as coisas estão funcionando, melhor vai ser a aceitação. Ok? Então, por favor, nunca esqueçam que, além de eu querer transformar, além de eu querer fazer um modelo ágil, é extremamente importante que eu mostre para as pessoas como as coisas estão acontecendo e como as coisas estão andando. Isso não quer dizer que a gente tenha que esquecer, por exemplo, de alguns outros pontos extremamente importantes. Não é o fato de eu estar usando um modelo ágil que eu não vou me preocupar, por exemplo, com automação. Não é, seja ela de teste ou de alguma métrica que eu vou construir ao longo do meu projeto. Não posso esquecer também que, na verdade, os meus times vão ser cada vez mais auto-independentes, né? Eles não vão precisar ficar parando, perguntando por coisas que não precisam, eles vão tentar se ajudar, como de novo eu comentei com vocês, a questão de unidade é extremamente importante. E o ponto aqui a se destacar é tomar cuidado com a parte de qualidade, porque conforme eu vou entregando mais rápido, eu preciso que o meu time de QA também seja mais rápido. Seja ele porque eu coloquei alguma pessoa dentro do meu time do Scrum, ou porque eu estou repassando esse conjunto de atividades para um grupo específico, mas, enfim, se os meus tempos de entrega são menores, eu preciso ser mais ágil nessas entregas e com qualidade. Ok? Agora, a ideia é mostrar um pouquinho para vocês como é que o Starting Agile ajuda nessa questão de controle e visibilidade de um projeto baseado em Scrum. E, por último, falar um pouquinho sobre como a Micro Focus, na época ainda como Borland, implementou o modelo ágil de desenvolvimento nas nossas equipes de desenvolvimento dos nossos produtos. Okay? O Starting Agile ele é uma solução web baseada no próprio Starting, aonde basicamente eu vou gerenciar os meus projetos ágeis. Basicamente, ele tem todas aquelas cerimônias e contempla todos aqueles papéis que nós falamos sobre o Scrum. E, basicamente, o que eu preciso fazer para começar a controlar o meu projeto é criar esse projeto, que nós vamos chamar de Start Draw, e vou abrir o meu backlog. O meu backlog eu posso organizar ele, ou posso visualizá-lo através de forma ranqueada, ou um breakdown com todas as estruturas, todos os requisitos que eu tenho, ou todas as minhas histórias, como as pessoas gostam de chamar, dentro do meu projeto. Quando eu entro aqui na estrutura de ranking, na verdade, o que eu consigo enxergar é todas as histórias que eu ainda tenho disponíveis no meu backlog para serem implementadas do meu lado esquerdo, e do lado direito eu estou visualizando os sprints que eu tenho cadastrados e em execução para o meu projeto. Se eu entrar aqui no sprint 1, por exemplo, e entrar aqui nas minhas histórias, vocês vão ver que eu tenho algumas histórias associadas a esse meu sprint, ou seja, eu em algum momento eu simplesmente vim aqui, criei a minha história e arrastei para dentro do meu sprint, e a partir desse momento ele está pronto para ser executado. Então eu tenho até aqui uma coluna aí com os status de cada uma dessas histórias, o nível de complexidade de cada uma delas, mas como é que isso aconteceu? Como é que essa informação veio parar aqui dentro do meu sprint? Basicamente o que eu fiz foi mandar adicionar um item no meu backlog. Então eu vim aqui e disse que era uma história de usuário, eu podia escrever assim: eu como vendedor necessito visualizar o relatório de vendas por região. Digo quantos pontos de complexidade essa funcionalidade tem. Geralmente, nesses casos, se usa uma sequência de Fibonacci. Eu vou dizer aqui que minha história tem 3 pontos. Eu poderia adicionar essa história e criar uma nova, ou simplesmente salvar. Quando eu salvo essa minha história, ela vem automaticamente aqui para o topo do meu ranking para que eu escolha a ordem correta dele. Então, se eu quiser falar que isso aqui é menos prioridade, basta que eu traga ele aqui para baixo. E se eu quiser que ele faça parte do meu próximo sprint,
basta que eu venha aqui e arraste ele e solte dentro do meu sprint. Quando eu faço isso, automaticamente eu já coloco essa história dentro da próxima entrega. Então, o que eu acabei de fazer nesse momento foi aquela primeira fase que a gente chamou de concepção do backlog, ou seja, eu acabei de criar um item no meu backlog, arrastei esse meu item para dentro de um sprint, ou seja, fiz a segunda cerimônia, que é o planejamento do sprint, e quando eu entro dentro do meu sprint, eu tenho duas formas de olhar para ele. Uma forma é através de uma lista, ou a mais conhecida que é de cartões, que lembra o quadro Kanban que nós comentamos agora há pouco na explicação de visibilidade. Então, quando eu associo uma história dentro do meu sprint, na verdade ela vem para esse quadro Kanban. Nesse primeiro momento, vocês podem ver, não existe nenhuma atividade a ela, nem pendente, nem em progresso ou finalizada. E se eu quiser adicionar novas tarefas para atender essa minha necessidade, eu posso vir aqui, clicar em cima dela, escolher a pasta de tarefas e adicionar uma tarefa. Uma tarefa pode ser, por exemplo, refinar a funcionalidade com o Product Owner. Eu vou dizer que quem vai fazer isso daqui é uma atividade de documentação, quem vai fazer isso é o administrador, e para isso eu estou estimando que ele gaste 2 horas. Posso criar uma outra atividade, que pode ser uma atividade do tipo qualidade, gerar casos de teste. Quem vai fazer isso daqui é o Bill Clinton, e para essa atividade está previsto 8 horas. Quando eu salvo essas minhas atividades, o Starting Agile já coloca automaticamente para a gente na coluna de pendente, para que as pessoas, no caso aqui o administrador e o Bill Clinton, no dia que eles forem executar essa tarefa, simplesmente peguem essa tarefa e movam ela para o estado em progresso. Obviamente tem um ponto lá onde eles vão poder informar as horas trabalhadas e assim por diante. O mais importante aqui é, conforme eu vou evoluindo as minhas atividades dentro do meu quadro Kanban, não sei se vocês repararam, mas o estado dela de não inicializado agora parece como se eu estivesse trabalhando nele, ou seja, iniciado. E se eu for movimentando as minhas atividades até que todas elas cheguem ao estado de finalizada, ele muda o status para completa, ou seja, todas as atividades relacionadas àquela minha história foram finalizadas com sucesso pelo time. Quando eu falo com sucesso pelo time é porque lembra que existe uma última cerimônia de revisão para garantir que todos os artefatos ou todas as funcionalidades dentro do meu sprint estão atendendo aquele conceito de pronto. Então, se todas essas funcionalidades estiverem de acordo, o responsável pelo produto, no caso do Product Owner, vem aqui e simplesmente sinaliza que ele aceitou essa mudança. Óbvio que para a gente ser um pouco mais rápido aqui no exemplo e não se estender muito, estou fazendo todas essas ações com o perfil de um usuário administrador, de um Scrum Master, porém, existe controle de acesso, um lugar onde você define perfis das pessoas que vão atuar, e obviamente quem tem condição de fazer isso daí são só as pessoas que têm autorização para aceitar ou não uma história. Essa movimentação de uma raia para outra também dentro do meu quadro Kanban, só posso fazer isso porque eu tenho permissão de fazer esse trabalho. Existem, inclusive, um grupo, um tipo de papel que ele só visualiza as informações que estão aqui. Você fala, poxa, Vitor, então quer dizer que a gente está falando em mostrar como as coisas estão acontecendo, eu poderia colocar isso aqui, por exemplo, numa televisão? Sim, você poderia colocar o browser em modo tela cheia, por exemplo, colocar isso numa televisão que tem touch e as pessoas movimentarem as suas atividades em vez de vir aqui no Starting e mover isso com o mouse, e simplesmente com um toque de mão ela teria condição de fazer a mesma coisa. Ok? Então, ainda falando sobre o aspecto de visibilidade, existe aqui uma forma de eu gerar um impedimento. Então, eu vou voltar ao estado dela de não aceito. Vou pegar uma atividade aqui que eu estava fazendo de QA e vou criar um impedimento para ela. E vou dizer, não consigo gerar os testes por ausência de definição da funcionalidade. Mando bloquear, salvo e fecho.
Então, automaticamente, ele já fica sinalizado em vermelho que essa minha história está bloqueada dentro do meu sprint, e o gerente, ou no caso o Scrum Master, um dos papéis dele, como a gente já viu falado anteriormente, é vir aqui e tirar esses obstáculos para o time. Ele vai ver que tem essa tendência, ele vai entrar aqui nas discussões, que é onde eu tenho todas as pendências, não só de uma história, mas de todas as histórias que compõem o meu sprint, vai entrar nessa atividade, vai ver o que precisa ser feito, vai corrigir ou vai liberar para que a pessoa possa continuar o trabalho dela, vai salvar e fechar e vai automaticamente eliminar aquela pendência. Ele poderia vir aqui também e colocar algum tipo de comentário dizendo, olha, isso foi resolvido através da reunião que houve com o cliente ou com o Product Owner, e a gente levantou as informações que precisava. Essas discussões, no fim das contas, elas são passíveis de você colocar mais dados para que você documente o porquê que teve aquele bloqueio e como é que você resolveu. Ok? Ainda falando em visibilidade, lembra do Burn Down Shout que eu falei com vocês? Se eu clicar aqui, eu tenho uma visão do burn down de toda todo o meu sprint, e eu tenho inclusive uma relação aqui do quantos pontos eu tenho de dificuldade ou qual o nível de complexidade de cada uma das histórias que eu tenho, e uma divisão por tipo de história. Então eu tenho histórias aqui do tipo história de usuário, tenho histórias do tipo técnica, coisas técnicas a serem feitas e assim por diante. E se eu quiser saber no detalhe como anda o progresso de cada um dos indivíduos do meu time, basta que eu venha aqui, escolha um filtro e selecione as pessoas que eu quero avaliar. Então, por exemplo, o administrador. Eu quero saber o que esse cara fez nos últimos dias. Então, eu tenho um burn down específico dele com as métricas de evolução das atividades do qual ele estava relacionado. Eu tenho como pegar, por exemplo, também do Bill Clinton. E assim por diante. Eu posso selecionar todas as pessoas aqui do meu grupo, de pessoas que fazem parte do meu sprint, e saber como é que anda a evolução deles. Uma coisa que é interessante que você consegue obter desse lado aqui é, se o meu gráfico de burn down ele mantém linear e não há uma redução, logo temos duas coisas que a gente consegue deduzir aqui, das duas uma. Ou o meu time, ou a pessoa, no caso em questão, não está produzindo nada, ou ele está esquecendo de atualizar o status do progresso das atividades dele. E de qualquer forma, tanto uma coisa quanto outra não é uma coisa interessante de se ter dentro de um sprint. E só para fechar essa apresentação do Starting Agile, tem mais uma outra coisa que é interessante que a gente consegue visualizar aqui, ainda pensando em visibilidade, é mostrar o status do meu release como um todo. O release, no fim das contas, é um conjunto de sprints que, por sua vez, vão ser entregues, e ao final desses sprints entregues eu tenho uma coisa com certeza entregável em produção. O que ele me mostra aqui nesse meu gráfico de progresso? A primeira coisa é, ele me lista quais são as histórias que foram inicializadas, aceitas, que estão em progresso, que estão bloqueadas, e o mais importante, com base no plano do meu release, ele diz, olha, o seu release tem tantos dias, você completou tantos pontos nesse seu dia, a média de pontos por dia é de X, você tem tantos pontos pendentes, logo, se você quiser atender esse número de pontos ou de complexidade, você tem que incrementar a velocidade do seu time em tantos pontos por dia. E, além disso, ele me dá a condição também de acompanhar um burn down dos release inteiro, não só de um sprint. E se eu tiver alguma coisa que está me impedindo, que está me impactando, eu ainda consigo fazer um breakdown aqui por tipo de história e saber qual é o estado de cada uma delas. Ou seja, atende todos os pré-requisitos do framework do Scrum e faz o mais importante, que é aquilo que a gente estava falando, questão de visibilidade. Okay? A ideia hoje é a gente não gastar muito mais tempo falando de produto, mas trazer um pouco do conceito e explicar como é que a gente ajuda aos nossos clientes a gerenciar os seus projetos ágeis. Vamos voltar um pouquinho para a nossa apresentação e aí eu vou contar um pouco para vocês o que nós fizemos do lado da Micro Focus com os nossos times de desenvolvimento. Bom, vou falar só do mundo da linha de produtos Borland, porque isso começou, na verdade, antes mesmo da aquisição da Micro Focus, começou em 2006, onde a gente tinha times de desenvolvimento espalhados em mais de 5 localidades separadas
no globo. A gente tinha gente nos Estados Unidos, em Troy, a gente tinha gente na Áustria, em Linz, em Austin, no Texas, enfim, tinha gente espalhada pelo mundo inteiro, um time grande com mais de 100 desenvolvedores, fazendo a evolução dos nossos produtos. Em 2006, a gente resolveu adotar um modelo ágil de desenvolvimento e a gente escolheu duas equipes em Austin para começar esse trabalho. Lembra lá atrás, quando eu falei sobre o modelo de implementação? A gente começou a fomentar a base aqui, quando a gente colocou esses dois times. A gente criou um modelo Borland Agile de gerenciamento de projetos. Na verdade, ele era um Scrum com alguns ajustes que a gente entendeu que era importante para nós, mas basicamente os sprints eram de 2 a 4 semanas, dependendo do time que estava utilizando. E alguns desses times começaram a ter mais para frente coordenação de mais de um time atuando dentro de um mesmo sprint. Atualmente, 100% dos times de desenvolvimento de produtos da linha Borland na Micro Focus utilizam modelos ágeis, onde a gente tem cada vez mais aprimorado o modelo de desenvolvimento através de melhoria contínua e a gente começou a ter maior previsibilidade nas nossas entregas. Hoje, para vocês terem uma ideia, o ciclo de releases de produto da linha Borland são a cada 6 meses, ou seja, o meu release nunca é maior do que 6 meses. Porém, eu tenho entregas intermediárias com ajustes, correções, novas funcionalidades pequenas, mas eu tenho isso de uma forma muito mais ágil. Meu time começa a interagir muito mais rápido. E um sinal disso, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas existe uma página da Borland onde você permite que os usuários participem do processo de desenvolvimento sugerindo melhorias. Esse processo, por sua vez, ele alimenta o backlog do produto, que é priorizado pelo nosso Product Owner, e uma vez que esse item lá no site de User Voice é bem cotado, a tendência é que ele entre primeiro. O que a gente conseguiu alcançar de benefício nessa história? Primeiro, a gente tinha releases anuais, então a gente agora tem 2 releases no ano, pelo menos. A gente tinha uma relação com o cliente um pouco mais distante, porque não se tinha muita forma de você inserir novos itens no desenvolvimento. Hoje, com o modelo ágil, a cada interação, a gente tem condição de olhar para o backlog e repriorizar de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Outro ponto interessante foi a questão da satisfação, ou seja, comecei a entregar novas funcionalidades dos nossos produtos para os clientes num prazo maior, e as pessoas começaram a se sentir mais dona do produto que eles compraram. E conforme eu fui diminuindo esse ciclo, eu comecei também a reduzir os meus defeitos em função da qualidade que foi implementada nas minhas entregas. Ou seja, para a gente é 100% sucesso esse modelo ágil de desenvolvimento. E existem 2 lições muito importantes que nós aprendemos. A primeira delas é: requisitos são essenciais. Não por mais que a gente fale um modelo ágil ou coisa do tipo, a especificação daquilo que tem que ser construído tem que ter informação suficiente para que o time consiga planejar o esforço para aquilo e saiba exatamente o que tem que ser produzido. Não adianta eu ser minimalista e escrever uma especificação muito curta ou simples e ela não trazer informações para o desenvolvedor. Outra coisa também que a gente começou a se deparar quando a gente começou a falar em requisitos é que eles mudam por N motivos, seja ele porque a funcionalidade precisa ser readaptada em função de uma necessidade do negócio, uma tecnologia nova, ou até mesmo porque naquele momento, quando a gente começou a coletar essa informação no site do User Voice, ele não tinha dado suficiente, não tinha informação suficiente para que a gente fizesse a especificação. Então, requisitos para a gente é fundamental, até por uma questão de manutenabilidade dos nossos produtos. Outro ponto que a gente aprendeu com essa história é que a gente começou a olhar para a mudança não como alguma coisa que nos traz problema ou que não é bem-vinda, que é o que acaba acontecendo. As pessoas têm medo de mudança, porque mudança gera aumento de prazo, aumenta o escopo, por muitas vezes influencia na qualidade, no custo e assim por diante. A gente resolveu olhar isso de uma outra forma. A gente resolveu olhar a mudança como algo positivo, porque, por exemplo, às vezes a gente estava produzindo uma funcionalidade que de fato não ia agregar muito valor para o mercado, e a gente, no meio do caminho, resolveu priorizar uma outra funcionalidade e teve muito mais benefício para o nosso usuário. Então, gente, quando a gente estiver falando em mudanças, comece a enxergar isso como uma coisa positiva e não como uma coisa negativa.
finalizando o nosso webinar, na verdade a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é, quando a gente fala que o Agile por si só não é uma indisciplina. O modelo ágil tem como premissa, na verdade, é uma resposta rápida à mudança. Ou seja, se eu fosse comentar com vocês o que o ágil traz de fundamental ou de diferencial no nosso modelo de trabalho ou nas empresas que estão adotando, é quão rápido você reage a uma mudança. Essa, para mim, acho que é a mensagem mais importante ou é o maior benefício que o modelo ágil traz para nós. Outra coisa que a gente nunca pode esquecer é que, conforme eu estou trazendo o usuário para o meu processo de desenvolvimento, eu estou aumentando o comprometimento dele com o meu time, estou aumentando o comprometimento dele com aquilo que está sendo construído. E nada disso funciona se a gente não tiver transparência e visibilidade daquilo que está sendo implementado nos nossos sprints. Mais uma vez, confiança é tudo. Expectativa atendida também. Outra coisa que a gente não pode esquecer nesse momento é que toda mudança por si só precisa de um suporte executivo. Ou seja, se a gente quiser fazer algum tipo de evolução ou de mudança na cultura do nosso processo de desenvolvimento, é fundamental que os executivos estejam apoiando essa nossa mudança. E por último, não esquecer de envolver os usuários nesse processo de mudança, principalmente porque eles vão ser a ponta do nosso iceberg, ou seja, eles vão estar recebendo aquilo que nós estamos construindo de um jeito diferente. Se eles não estiverem preparados para receber isso de forma diferente, eles vão ter dificuldade de entender ou não vão aceitar como nós estamos promovendo uma melhoria no nosso processo de desenvolvimento. Ok? Antes da gente abrir para perguntas e respostas, eu queria convidar a todos vocês para visualizar, na verdade, os nossos webinars anteriores. Eu estou mostrando para vocês uma lista desses webinars anteriores que nós criamos. Eles estão disponíveis no YouTube. Se alguém quiser acessar depois ou tiver com dificuldade, por favor, me mande um e-mail e eu disponibilizo para vocês o link para poder acessar os vídeos no canal do YouTube.